Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e esse é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que esse canal é 100% ateísta, tá pessoal? Deixar aqui meu grande abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. E claro, agradecer a todos vocês inscritos do canal, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vou falar neste vídeo a respeito de Bíblia, fantasias, alegorias e absurdos científicos. Como nós sabemos, nós ateus, né, porque sabemos mais do que os próprios cristãos, né, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, intolerância, muita intolerância e milhares de contradições. Além de que contém na Bíblia incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e barbaridade. É, meu amigo cristão, não sabia não? Pois é, a sua Bíblia. Além disso, as fantasias que tem na Bíblia, como cobra falante, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, morcego que é ave, né? Coelho que é ruminante, também tem uma jumentinha bem tagarela falante, né? Também tem um homem que anda sobre as águas, né? Zumbis que andam sobre a terra, cuidado crente, tem zumbis andando. Também tem dragão de 7 cabeças, unicórnios, né? E como se não bastasse, tem uma virgem, né, que deu cria, né, de um pombo que era seu próprio pai. E aí ela deu cria ao popstar Jesus Cristo. Oh yes. Que merda. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que hoje quero lembrar que falo mais aqui do cristianismo e do livro Bíblia pela simples razão de viver num país essencialmente cristão, né, de grande maioria cristã, e por isso falo mais do cristianismo e do livro Bíblia, né? O livro Bíblia é o livro arrogado aí pelos cristãos aí, bate no peito aí e diz que o livro Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Se tivesse ao menos uma contradição, crente, já deixaria de ser divina. Mas nós ateus sabemos onde a Bíblia, a que você usa aí com zíperzinho, foi compilada, o Novo Testamento, né? Foi compilado lá nos concílios de Nicéia, lá onde o Constantino elegeu por maioria de votos, 300 votos, né, a divindade do teu Jesus Cristo, que tu jura que acredita e fica esperando, vai morrer, tá? Vai passar de herança para teu filho essa loucura, sabe? Ele vai morrer também, passar de herança para o teu neto, sabe? E assim sucessivamente, como faz 2000 anos que esse maluco prometeu voltar, esse doido, né, que na realidade se existisse seria um doido, um pirado, sabe? E jamais voltará, porque por uma simples razão também, né? Ele não foi para lugar nenhum, por isso não vai voltar. Não existe? Poxa, tão simples. Até um próprio Papa já disse, né? O Papa Leão X chegou a declarar no leito de morte, sabe? A fantasia Jesus Cristo é de tal modo tão lucrativa que seria uma tolice avisar os ignorantes do seu erro. Isso aí dito pelo Papa, né? Mas você, babaca, continua acreditando. Então acredita, cara. Fica à vontade, fica aí na tua loucura. Só não vem me encher o saco, tá? Como fizeram ainda ontem, né? Essa cantalhada veio chata pra caramba. Sabe, esses doidos. Vamos ver aqui algumas fantasias desse livro maluco. Vou começar lá na Gênesis, né, da cobrinha falante. A cobrinha lá trocou uma bela ideia aqui com Eva, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus havia feito, né? E esta disse à mulher. Eu fico entendendo aqui uma coisa. Será que a serpente era mais astuta do que até o macaco? O macaco é esperto pra danado. Mas sim, mas vamos seguindo aqui a loucura da Bíblia. Aqui a serpente perguntou, né, para Eva, né? E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente indagou, né? Eva, né? Serpente astuta, né? Segundo a Bíblia. Aí disse a mulher à serpente. Eva respondeu: Do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nela toqueis, porque certamente morrerás, né? Então, aqui Deus disse a Eva, né? Eva respondendo para a serpente. Deus disse a Eva que não coma da árvore do jardim e nem sequer toque nela, né? Porque certamente morrerás. Fica só uma pergunta, né? Porque esse maluco, esse doido desse Deus, pirado dos cristãos, dos hebreus, dos judeus, esse pirado coloca uma porcaria de uma árvore no jardim, é mesmo? Sabendo se ele, na onisciência, como eles arrogam que esse bosta tem, sabe? Desculpa os palavrões, pessoal. Mas é assim mesmo, eu tô de saco cheio já disso tudo.
sabe? De tanta perseguição, de tanta loucura desse povo, desses doidos, sabe? Que persegue quando a gente critica essa porcaria desse livro aqui. Pra mim é uma porcaria, tá? Pra você pode ser o seu gibizinho, viu, crente? Você adora ler o seu gibi e acreditar nas fantasiazinhas. No gibi de adulto, que eu costumo dizer, né? Porque você é uma criança, sabe? Enfiado nessa porcaria desse livro aqui. Que acredita que jumento fala, cobra fala, como a cobra tá falando aqui, tá? Mas vamos lá, em frente. Aí o Deus babaca coloca uma árvore no jardim, como se... Seria como você sabendo que já vai acontecer, você vai e coloca mesmo assim, né? E ainda por cima ainda coloca um inimigo que ele criou para ele mesmo, né? Ele criou o diabo, segundo as historinhas, então ele cria um inimigo para ele mesmo e coloca lá ainda para perturbar, para tentar as crianças, né? Porque Adão e Eva ali seriam como duas crianças que não sabiam de nada. Então eles vai e colocam uma porcaria de uma árvore lá no jardim, ainda colocam um diabo para tentar. E onde é que ele estava que não estava vendo o diabo tentando? Se ele sabe de tudo. Se ele sabia até o futuro que ia acontecer. Aí então ele deixou acontecer para depois castigar Eva e toda a raça humana por conta de uma mulher só. Sendo que depois eles veem o Jesus maluco, a Bíblia diz que perdoa não só uma, mas 70 vezes 7. Não 7, mas 70 vezes 7. Veja que loucura que é, né? Então Eva pecou só uma vez e toda a humanidade foi condenada por resto da... toda a eternidade, por conta de um erro, de uma mulher. Veja que babaquice. Sem contar que ele vai, é como se pegasse uma bomba, colocasse no meio de um parque de criança e deixasse lá o pavio e o fósforo para a criança riscar. A criança é curiosa, né? Curiosamente, ele saberia, porque isso aí não é preciso nem ter onisciência, né? Basta você ter raciocínio, cálculo, para você saber que a criança é curiosa. Então ela vai saber, poxa, como é que é isso aqui? E vai riscar. Ainda mais você dando a dica, olha, não toque nesse fósforo, não toque nisso. Aí é que ela vai fazer mesmo, sabe? Para descobrir o que é. O que é que está escondido que ela não consegue saber. Então foi isso que aconteceu. O Deus babaca bíblico fez isso, né? Botou uma bomba no jardim para a humanidade se explodir. Essa é a realidade. Nós vamos aqui na serpentinha tagarela. Inclusive, vou mostrar aqui que a serpente tinha razão, viu? Versículo 4 da Gênesis 3 diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Veja só o que ela diz. Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Veja só. Né? A serpente não mentiu. Certamente não morrerás. E, de fato, Adão e Eva não morreram após comer a maçã. Viveram centenas de anos. Tá? Essa é a realidade. Então, quem mentiu, disse que o diabo é o pai da mentira, mas quem mentiu aqui foi Deus. Mentiu para as crianças, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, mesmo sabendo que Eva ia comer do fruto e que ele iria condenar toda a humanidade, castigar a humanidade por toda a eternidade. Essa é a realidade. O Deus seu é um babaca para mim. Essa é a minha realidade. O machado voador, mais uma fantasia bíblica, está em 2 Reis, capítulo 6. E disse os filhos do profeta Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da face, nos é estreito. O lugar onde eles habitam é pequeno. Então eles querem outro lugar maior para habitar. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos lá, cada um de nós, um machado e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. Então, aqui o profeta Eliseu disse: vá, né? Aí um deles disse: serve-te ires com teus servos. E ele disse: eu irei. Então Eliseu foi com os servos. Versículo 4. E foi com eles, e chegando lá ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um machado, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. Então ali o cara estava cortando a madeira, e numa dessas o machado escapou do cabo e caiu dentro d'água. Tá? E aí ele disse: ai, meu Deus. O cara ficou aperreado, né? Será que essa sociedade era tão terrível? É, meu amigo. O povo lá hebreu era mal. É tanto que o Deus bíblico é a imagem deles, do povo dele. Não é Deus que criou o povo. Os humanos criam deuses. E o Deus hebreu, ele é mau, assim como diz lá em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Tá? Ele próprio diz. E a Bíblia repleta ele dizendo isso, né? Que ele faz o mal, ele pratica o mal. Né? Ele criou o próprio demônio, né? Na realidade ele é o próprio demônio. Né? Que isso aqui é reflexo do povo que o criou. Era um povo mau, bárbaro. Então o cara aqui ficou assustado porque perdeu o machado e era emprestado. Talvez até fosse caso dele ser até morto, né? Tem que pagar de alguma forma, né? Então, o que acontece? E disse o homem de Deus, isso aqui já no versículo 6, viu? E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar
o homem de Deus cortou um pau e lançou ali. E fez flutuar o ferro. Fez o machado de ferro flutuar. Teu gibi é muito arretado, crente. Caramba, eu dou tanta risada com esse teu gibi, cara. Eu adoro esse teu gibi, eu adoro. Porque é um mau divertimento quando eu leio isso. Assim, seguindo, capítulo 7, e disse, levanta-o, então, e ele estendeu a sua mão e o tomou. Então o cara estendeu a mão e pegou lá o machado, né, que flutuou. Que coisa, cara. Legal. Eita, gibi arretado. Vamos lá, o peixe que engole gente, né? Quer lembrar aqui que isso aqui é uma... Diante da biologia, diante da ciência, isso aqui é um absurdo, tá? Porque peixe algum engole gente. Para quem não sabe, para você que não sabe, nem a baleia, nem a maior baleia que existir, engole uma pessoa. Por quê? Pelo simples fato de que a garganta dela só passa plâncton. Pequenas coisas, minúsculas, não passa na garganta dela. Não sei se pode chamar garganta, porque eu não entendo da biologia marinha. Mas não passa, tá? Só passa pequenas coisas. Então, e tampouco o tubarão, né? Porque o tubarão, ele não engole, ele dilacera, ele arranca membros, pedaços, tá? Então, sigamos aqui, vamos ver em Jonas 1, né? O homem que foi engolido por um peixe, né? Passou 3 dias dentro da barriga de um peixe. Olha que incrível. Vamos lá. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos. Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque a sua iniquidade chegou até a minha presença. Esse Deus aqui é tão babaca que ele só serve para dar ordem, rapaz. Eu não vi esse porcaria desse Deus se apresentar uma sequer vez. Ele próprio, sabe? Ele próprio se apresentar para... Até hoje, né? Até hoje. Ele, antes de criar o universo, como os crentes dizem, né? Que a Bíblia diz que o mundo só tem 6.000 anos. Olha que absurdo, né? Se a Terra tem 13,6 bilhões de anos, sabe? Mas o crente diz que até a Bíblia diz que a Terra, além de a Terra ser plana igual uma pizza, tem uma cúpula cobrindo ela, sabe? E Deus está em cima lá, sentado no trono dele, né? Cagando, né? O pombo está cagando na cabeça dos crentinhos que acreditam nessa merda. Aí o que acontece? Aqui ele diz que a Bíblia só tem... levanta e vai. Sim, aí ele nunca se apresenta, né? Ele nunca se apresenta como de fato, né? Antes de criar o mundo, o universo, ele não estava fazendo porcaria nenhuma, né? Ninguém sabe que merda ele estava fazendo antes. E depois de criar tudo, como se diz, né? Quando criou tudo ali, quando encerrou a criação, ele está fazendo o que agora? Merda nenhuma mais, né? Fica só olhando de lá a desgraça aqui na terra, né? E o povo brigando em nome de Deus, né? Que o crente bate no peito e diz que o Deus dele é único e verdadeiro, quando na realidade... Sabe? A gente sabe que existe bilhões de deuses ao redor da Terra e o Deus cristão é o mais novo que tem, tá? Assim como o mito de Jesus, o pop está plagiado. Viu, crente? O filhote de pombo que é ele mesmo. Nasceu dele mesmo, da filha dele, né? Eita, vamos lá. Bom, aí ele mandou aqui o pau mandado deles aqui, o Jonas. Só que o Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tércia, para fugir do Senhor. Ele não é onisciente, como é que ele vai fugir do Senhor? Vamos lá. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tércia, pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tércia, longe da face do Senhor. Ou seja, longe da face do Senhor. Mas alguém caguetou o Senhor, né? Então o que acontece? No versículo 15 diz o seguinte: e pegando em Jonas, lançaram-no as ondas, e a fúria do mar se acalmou. Imediatamente. Porque esse bosta desse Deus aqui, ele ia derrubar, virar um navio todinho, matar o pessoal todinho, só por causa de um cara. Ele não tinha capacidade de pelo menos dar um infarto no cara não, com raiva não. Porque ele mesmo não foi lá, puxou o Jonathan, ele mesmo jogou o Jonathan lá na água, né? Para que o mar se acalmasse. Que coisa! Aí o que acontece? E o Senhor fez, já no versículo 17 diz o seguinte: e o Senhor fez ali, porque o pessoal pegaram o Jonas, tá? O Jonas, porque o Jonas, o pessoal ficou assustado e tal, e disse, aquela crendice, né? Não, aqui tem alguém aqui que desagradou aos deuses e tal. Aí qual é seu Deus? É o Deus tal. Eles ficaram com medo porque o Deus de Abraão sempre foi terrível, né? Na Bíblia toda contestada, o Deus de Abraão é terrível. Ele próprio diz que cria o mal, faz o mal, pratica o mal. Então o que acontece? Pegaram o Jonas ali, né? E jogaram no mar. Aí, ó, aqui diz, o Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Caramba, aí o cara, 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, meu irmão. Que gibi arretado. Eita, crente, tu é muito retardado. Vamos lá, tem mais.
Ah, o jumentinho falante. Cara, não vou me estender muito não, eu vou abreviar o máximo aqui, porque tem muita fantasia na Bíblia, eu vou fazer outros vídeos sobre fantasias. Mas o jumentinho falante, onde é que está o jumentinho falante? Para você não dizer que é mentira minha, né? Eu estou mostrando aqui, porque aquilo que eu digo aqui, eu mostro. Né? Aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Na realidade eu não mato cobra nenhuma, sabe? Porque na realidade eu adoro a fauna e a flora, adoro tudo que é da natureza, sabe? E jamais, quando vejo uma cobra no meio do caminho, eu simplesmente deixo ela seguir seu caminho, sabe? Tem gente que pega logo um pedaço de pau, uma pedra, corre para matar a pobre da cobra. Que ridículo, né? Mas vamos lá. O jumentinho falante, o tagarela, está em Números 22 e diz: E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Olha só, mais uma vez o Deus bíblico aqui perde o quê? Sua onisciência, crente. O Deus bíblico não sabia sequer quem eram esses homens que estavam com Balaão. Mas se ele foi que criou todos os seres vivos da terra, todos os homens da terra, como é que ele não sabia, crente? Me diz aí. Tá bom. Versículo 10. E Balaão disse a Deus, né? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora amaldiçoá-lo, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Versículo 2 diz o seguinte: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então o que foi que Deus disse aqui a Balaão? Preste bem atenção, você não dizer que eu estou maluco, viu, crente? Maluco é você, dentro desse hospício de portas abertas que são as igrejas e os templos. Versículo 12, ele diz que Balaão não vai. Então veja que Deus doido. Então no versículo 20 ele diz: Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Deus mudou de ideia, o imutável mudou de ideia, e vai lá, Balaão disse: Não, se eles vierem atrás, porque ele não sabia que o cara vinha. Na sua onisciência ele devia saber que o pessoal vinha. Mais uma vez, pede a onisciência, Deus. Que tu é babaca, hein, Deus? Aí o que acontece? Vem, manda agora que Balaão vá. Primeiro disse que não fosse, agora disse que fosse. Vamos lá. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Então agora Balaão pegou lá a sua jumentinha, né? E foi com os príncipes. Cumpriu a ordem que Deus mandou, né? Deus primeiro disse que não fosse, mas depois ele mandou ir. Então ele foi. Só está cumprindo a ordem aqui do babaca do Deus bíblico. Então é o seguinte, versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se. Agora. E a ira de Deus acendeu-se contra ele, porque se ia. Poxa, mas tu não foi que mandou ele, Deus. Eu não estou te entendendo, não. Esse Deus está caducando. Aí a ira de Deus acendeu-se contra ele porque ele se ia, né? Ele foi. Mandado por Deus. Deus disse que não fosse, depois mandou aí e ficou com raiva. Bom, aí o que é que Deus bíblico faz? E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Então Deus disse que não fosse, disse que fosse. Ficou com raiva e mandou um anjo para ficar no caminho lá. Só quem vê essa porcaria desse anjo é o pobre do jumento. Vamos lá. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Olha, tinha escravo, né? O povo hebreu que era escravo, lá no deserto, o povo que sofria que era escravo no deserto, que é uma grande mentira, que nunca houve escravidão no deserto, sabe? Aquela história de que Moisés tirou o povo do Egito, num trecho que levaria 2 semanas, eles passaram 40 anos ali, sendo castigados, rodopiando lá no deserto, sabe? Passando fome. E aí quando o pessoal reclama que estão morrendo, né, comendo uma porcaria de uma azeitona, lá o tal do maná, aí Deus manda, sabe o quê? Serpente para eles. Oh, Deus bom. Mas deixa eu acelerar aqui para não me estender muito no vídeo, pessoal. Então, Deus mandou o anjo, né? E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Então a jumenta viu, se desviou, né? Foi por outro lado. Então Balaão pena a jumenta. Mas o anjo do Senhor pôs-lhe numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro. Então, o que acontece? Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou o pé de Balaão, que
por isso tornou a espancá-la. Então Balaão ficou, a jumenta não tinha para onde ir, escorou-se na parede, machucou o pé de Balaãozinho de Deus e peia na jumenta. Mas a igreja está repleta de jumenta. Aí o que acontece? Em 28, capítulo 28, versículo 28 diz: então o Senhor abriu a boca, aqui é que tá, aqui começou um diálogo, agora vai rolar, sabe o que? Vai rolar um bate-papo aqui, vai rolar uma troca de ideia legal aqui entre Balaão e a jumenta, veja só. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espanca 3 vezes. Estava até contando às vezes, a jumentinha, sabia até contar. E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só, Balaão quer matar a pobre da jumenta, né? Sendo que a jumenta não tem culpa, porque a culpa é de quem? É do babaca do Deus bíblico que mandou uma porcaria do anjo que só a jumenta vê. Então ele deixa o cara bater na pobre da jumenta, sabe? Sabendo que a culpa é do Deus bíblico, porque mandou o anjo, né? Tá vendo que Balaão tá espancando a jumenta, tá? Mas o que é que ele prefere? Fazer a jumenta falar. É gibi arretado, meu irmão. Aí vamos lá, versículo 30 diz o seguinte: e a jumenta disse a Balaão, veja, ó, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde os tempos em que me tivesse que adquiriu, né? Até hoje. Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu, não. Então veja só, a jumenta tem razão, né? A jumenta, poxa, eu sou tua desde que tu me compraste, né? Que me possuíste, né? Para ser meu dono, né? Mas jamais eu fiz isso contigo, porque tu tá me espancando. A jumenta tem ideia, raciocínio, sabe? Poxa, nunca fiz isso contigo, pô. Se tô fazendo agora alguma coisa, tem. Entendeu? Pra que tu tá me espancando? A jumenta deitou-se ali, Balaão ficou irado ali, porque a jumentinha deitou, então Pedro de novo na jumenta. Eita caramba, mas é isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui que o vídeo está estendido, sabe? Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, você diz que o seu Deus é onipresente, está em todos os lugares, você diz que o seu Deus é onipotente, tem poder infinito, eu digo que você é um inocente, você acredita nessa babaquice toda. Tá ok, crente? Forte abraço e até o próximo vídeo.